assistir. Então, sejam todos bem-vindos, que tenhamos todos um bom dia, uma boa reunião. E hoje, né, nossa reunião de número 6, acompanhamento pedagógico, assessoramento de hora-atividade, observação de sala de aula e feedback formativo, parte 1. Então, nós vamos trabalhar esse mesmo tema na semana que vem com a parte 2. E nós vamos dar aí um desmembramento com a atividade número 2, que é a implementação de vocês, tá? A atividade avaliativa número 1, gente, como é uma atividade de cunho mais simples, né, que são 2 laudas de preenchimento, não tem muito segredo, tá? Com relação ali à consulta, né, que eu já passei para vocês, nós já tivemos como fazer essa consulta, né? A escola que trabalha com SAEB, é só fazer a consulta dos dados da escola de vocês, né? Já fiz todo o repasse da informação. Quem não lembra, é só consultar a biblioteca no Classroom, que tem lá um videozinho do tutorial de como fazer essa consulta, tá? E aí fazer o preenchimento dos dados. A escola que não tem SAEB, é só fazer a consulta dos dados do Estado e utilizar na atividade avaliativa número 1 os dados do Estado, tá? Para fazer o preenchimento da atividade avaliativa número 1. E aí nós vamos, né, contemplar aqui hoje o preenchimento aí do início do assessoramento da hora atividade, que é relativa à implementação da atividade 2 de vocês, tá? Aqui, gente, eu gosto sempre de lembrar, né, com relação aí a vocês verificarem se vocês estão logados com a escola de vocês, né, que às vezes o equipamento que vocês estão utilizando, às vezes estão na escola, né, e muitas vezes, né, não está ali com o domínio do @escola que vocês estão logando. Então, sempre verifiquem se é o @escola de vocês. E sempre que houver problemas com relação à internet, com relação à câmera, sempre me dê um retorno, gente, no chat, tá? Para que não haja problemas no final com relação à certificação, tá? Então, sempre deixem registrado para que a gente não tenha problemas ali, porque os dados são computados no Power BI, tá bom? A nossa agenda de hoje, nós teremos o momento do acolhimento e a nossa experiência, 10 minutos, para início de conversa, 5 minutos, fundamentando a prática, 25 minutos, em ação, que é o compartilhamento, 30 minutos, que vai ser ali a demonstração das laudas 10 e 11 da implementação de vocês, que eu vou explicar, né, como que vocês vão desdobrar ali o assessoramento da hora atividade. Nesse momento, gente, quem quiser, na medida em que eu for explicando e preenchendo as laudas, existe essa possibilidade de preencher alguma coisa, mas tem momentos ali das laudas que vocês vão precisar dos professores, tá? Porque é o assessoramento da hora atividade. Então, de repente, tem momentos ali que vocês vão precisar dos professores e vão preencher depois, tá? Então, de repente, não vai dar para preencher tudo hoje. O que for possível, preenche hoje. E o que não for possível, aí preenche posteriormente, depois que vocês tiverem ali a conversa, né? O assessoramento da hora atividade com o professor mesmo, preenchimento do documento, né? Que eu vou compartilhar aqui com vocês, que vocês vão estar utilizando com os professores. Queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms lá no final da reunião, e para concluir, que é o fechamento, os momentos finais da reunião. O objetivo da reunião, então, no encontro anterior,
nós relacionamos as habilidades indicadas nos níveis de proficiência do SAEB com a recomposição das aprendizagens dos estudantes. Então, nós identificamos, né, o nível de proficiência, e no nível de proficiência estão descritas as habilidades em que os alunos estão indicados ali naquele nível, né? Para assim conseguir trabalhar a recomposição das aprendizagens dos estudantes, de acordo com o nível de proficiência em que ele está situado, para conseguir avançar para o próximo nível e trabalhar as habilidades seguintes. No encontro de hoje, nós vamos planejar e implementar o acompanhamento pedagógico, com foco na recomposição das aprendizagens com o assessoramento da hora-atividade. Então, nós vamos trabalhar aí o assessoramento da hora-atividade, relembrando todo o trabalho que nós já tivemos com os professores, todo o trabalho que nós já desenvolvemos com os professores, né? Com as habilidades que nós já destacamos, nível de proficiência, tudo que nós já desenvolvemos até então nos encontros. E no acolhimento, eu vou fazer a leitura para vocês de um texto, tá? Que vai fazer a gente refletir sobre a nossa experiência. Então, eu vou compartilhar essa guia aqui com vocês, vou fazer leitura desse texto e depois a gente vai fazer uma reflexão, tá? Acerca dessa leitura aqui. Um dia de aula normal se inicia. A pedagoga chega à escola com entusiasmo para elaborar a agenda da semana. Passa inicialmente pela sala dos professores para desejar a eles um bom dia de trabalho. Logo, ao entrar, recebe a notícia de que o professor de língua portuguesa vai faltar. Consulta o horário e verifica que ele daria todas as aulas naquele dia. Para não deixar os alunos sem atendimento, verifica com a direção da escola as possibilidades de encaminhamentos para a turma no dia. Na primeira aula, combina com a direção que ela mesma entra na classe, pois precisa conversar com os alunos sobre o primeiro trimestre que passou, aproveitando para fazer um levantamento das dificuldades que encontraram, já tendo em mente o conselho de classe que se aproxima. Na segunda aula, precisará atender um pai de um aluno que havia marcado no dia anterior. Enquanto aguarda o pai que está atrasado, seleciona os materiais que irá discutir com os professores de recomposição de aprendizagem no próximo dia. Neste ano, estão trabalhando enquanto coletivo para sanar as dificuldades dos estudantes, a fim de garantir o desenvolvimento das habilidades previstas para a etapa. Escolhe o texto, os materiais que irá discutir com os docentes e, quando houver tempo, pretende compartilhar com o diretor da escola para auxiliá-lo nas observações de sala de aula. O pai chega, é atendido e, em seguida, um grupo de alunos a procura com algumas reclamações sobre uma prova. Ela pergunta se já haviam conversado com a professora e os orienta que devem sempre procurar primeiro a professora antes de trazer o problema para a coordenação. Em seguida, chama a professora de matemática da terceira série, que está em hora-atividade, para conversar sobre a necessidade de variar suas estratégias de aula para conseguir que os alunos tenham melhor engajamento. A pedagoga tem acompanhado essa professora que é nova na rede estadual. Conversam sobre a rotina de aula e sobre diversas possibilidades de variação das sugestões à professora. A professora sai da sala em busca de desafios que possam enriquecer o trabalho com os objetivos de aprendizagem. E assim chega o final da manhã. Chegou o final da manhã. E aqui, né? Alguém se reconhece em alguns momentos dessa história?
Se alguém quiser, né, sinalizar com os emojis ali da própria Sônia levantou a mão, pode falar? Isso aí é o nosso dia a dia, né? Tá me ouvindo, Pro? Tô sim, pode falar. Você lendo aí, eu me enxergando ali, um pouquinho assim, bem mais acelerado, com muito mais problema do que esse daí. Esse pedagogo ainda está com a sorte. Aqui a gente está com escola do campo, né? Então nós temos assim, os professores são de outros municípios, então a gente tem acarreta muita falta de professor. E então o pedagogo tem que estar sempre preparado das horas de atividade do professor para ele não entrar na sala sem saber o que vai ofertar para os alunos, né? Então a gente tem esse trabalho aqui constantemente. Às vezes eu estava até brincando, eu falei, às vezes a gente até deixa de fazer o nosso trabalho, que é o acompanhamento, mas também não deixa de ser, né? Porque a gente não pode dispensar os nossos estudantes, não pode ter aula vaga. Então, eu realizo muito esse trabalho em sala de aula e eu me enxergando aí nessa pedagoga aí. Luciana? Eu ia falar que é muito mais a história, né? Assim, muito mais agitado aqui. Assim, eu me vejo em 220. Então, é mais ou menos por aí. É bem isso. Ó, tem mais alguns questionamentos ali, ó. Quais escolhas a pedagoga precisa fazer durante a manhã? Quais saberes são mobilizados pela pedagoga no exercício do seu trabalho cotidiano? Claro que fazendo a leitura, de repente eu fiz a leitura assim, né, de uma forma também mais tranquila, dá a impressão, né, que dá até tempo às vezes de escolher o que vai fazer ou não, né? Mas dependendo da rotina em que você está inserido, nem dá tempo de você pensar o que você vai escolher o que fazer durante a manhã. E até no texto, né, parece que, né, claro, dá para perceber que tem uma demanda ali, né, em que faz uma coisa enquanto aguarda, já vai fazendo outra, não tem espaços para que ela sente e aguarde alguma outra coisa, né? Então eu estou aguardando o pai, agora eu vou sentar aqui, vou ficar aguardando o pai que está atrasado. Não. Enquanto ela senta, ela já está fazendo uma outra atividade que está programada, né? Mas claro que na nossa rotina mesmo não é bem assim, né? E claro, né, tem aquela diferença de trabalhar muitas vezes em turnos na escola, né? Quando você trabalha pela manhã, você tem uma realidade. Quando você trabalha à tarde, você tem uma outra realidade, né, com o ensino fundamental. E quando você trabalha à noite, você tem uma outra realidade. Então, são realidades também, são é, rotinas diferentes um pouco também, que você consegue, né, mobilizar alguns saberes e colocar em exercício, né, no trabalho. Nilza, pode falar. É uma coisa que. Desculpa, estava ligada. É uma coisa que eu sempre falei, sempre, quando tem reunião da tutoria, do pessoal do núcleo, é o trabalho exaustivo que a gente tem, só que o que acho que prejudica mais os pedagogos é que, por exemplo, qualquer atendimento que você vai fazer, qualquer coisa que você vai fazer na escola, você tem que fazer um registro, né? E nós, pedagogos, trabalhamos muito com a fala. Então, a gente atende uma demanda tão grande, que muita coisa que às vezes nem nossa, não é? Só que a gente precisa fazer o registro de tudo isso. Por exemplo, se você atender 10 conflitos dentro da escola, você tem que fazer 10 atas. E aí, nós, equipe pedagógica, a gente não tem um secretário específico para a gente, né? Por exemplo, a equipe da secretaria, só se você chamar aquele secretário para fazer. Mas é muito registro com o professor, registro com o aluno, registro com o pai. Então, esse tempo do registro que a gente faz é tão exaustivo, porque também você tem que estar falando com a pessoa, fazendo o registro, prestando atenção no que você está colocando ali.
Então, era uma das demandas que precisava ver isso, porque se contrata tanta gente na escola, mas na minha visão, existe equipe pedagógica, algumas equipes maiores, né, talvez até tenha mais acesso à secretaria, mas as equipes menores, a gente assim, passa muito perrengue mesmo na escola, porque a nossa equipe aqui do meu colégio é uma equipe pequena. Então, por exemplo, se eu ficar tirando toda hora um secretário para fazer uma ata, também não faz a parte dele, porque às vezes só ele para fazer uma demanda enorme na secretaria, né? Então, assim, exige-se muito do pedagogo. A gente faz o serviço que não é nem da gente de dar a aula, de ir atrás e tudo dentro da escola, até de dar um remédio para a criança e tudo mais. E tudo você tem que registrar. Todas as buscas ativas, todas as conversas com o professor. Então, às vezes, aquele tempo que você fica registrando aquilo, passa do horário e tal. E é isso que cansa muito a gente, né? Tensiona demais. Porque se você conseguisse conversar com aquele pai, com aquela criança, colocar todas as questões, né, que envolvem o aprendizado, aquela coisa toda, flui a conversa. Mas às vezes você tem que interromper, porque você ainda precisa registrar aquilo para a pessoa poder assinar, para poder ir embora. Então, era uma coisa, já que a demanda do pedagogo é tão grande, na minha visão, deveria a equipe ter uma pessoa dentro da escola específica, assim, para fazer esses registros junto com a equipe pedagógica, independente dos registros de secretaria, registro de nota, esse tipo de coisa, sabe? Verdade. E as demandas, elas aumentam, né? E todo o trabalho, né, com relação ao acompanhamento de plataformas, muitas demandas que nós não tínhamos, né, anteriormente, e temos agora, que temos, né, o acompanhamento, só que a demanda aumentou, mas o número de pedagogas para acompanhar essa demanda não aumentou, né? Muito pelo contrário, porque a nossa demanda ela está relacionada ao número de alunos, né? Não ao número, não a quantidade de trabalho, né? Sim ao número de alunos. Então é complicado, né? A gente ter que parar para pensar, até a gente tenta organizar, né? Uma agenda, um cronograma para estar realizando, né, o trabalho. E aqui vem um outro questionamento, ó, quais escolhas precisa fazer e quanto tempo em sua rotina distribui para realizar o acompanhamento pedagógico dos professores, né? Esse acompanhamento que é o nosso trabalho, de estar fazendo, né, o assessoramento pedagógico dos professores, observação de sala de aula, né, o feedback formativo posteriormente. Esse trabalho, né, que exige o cronograma, né, que a gente precisa estar realizando e acompanhando. Então vamos lá. A Nilza levantou a mão, depois vem a Daniele. Oi, Fernanda. Oi. Não, só para a Nilza falou isso, né? Eu também me coloco, eu faço dela as minhas palavras, né? Como é difícil, parece uma coisa tão simples, mas como é difícil esse atendimento. E, assim, agora você falando ainda, e como trabalhar com os professores, fazer o acompanhamento da hora de atividade, a observação. Gente, parece que cada vez vai ficando mais impossível as coisas. Porque eu estava agora aqui atendendo o professor, terminei, vim para o curso. Enquanto eu estava atendendo o professor, mal eu conseguia falar com ele direito, alguém entra, alguém pede, alguém que aconteceu alguma coisa, alguém sabe. Então, assim, como você bem falou, aumentaram as demandas. A gente tem muito mais coisa hoje para fazer, muito mais coisa para dar conta. Só que a quantidade de pedagogos permanece o mesmo, né? Então, às vezes, parece que a gente faz tanta coisa e, ao mesmo tempo, não faz nada. Porque você, às vezes, não consegue registrar tudo, você não consegue pontuar as coisas que são realmente, assim, que são importantes, que vai fazer toda a diferença lá na sala de aula com o professor. Às vezes, a gente não consegue fazer isso por conta dessa rotina exaustante que a gente tem e tem que dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo. Era isso, é só para completar o que a Nilza tinha falado também. Verdade. E nós temos, né, com relação à rotina, esse cronograma,
né, que muitas vezes a gente não consegue cumprir o cronograma, né, de estabelecer ali um dia, o horário para estar realizando o assessoramento da hora atividade, a observação de sala de aula, que a gente faz o combinamento prévio, né, justamente porque o professor também tem os seus afazeres, né, na sua hora atividade, tem também, né, às vezes tem alguma aula que às vezes ele também, não, nessa aula eu vou aplicar uma avaliação formativa, então de repente não é legal que você faça a observação, porque de repente não vai ter, né, um objetivo, né, de você estar ali realizando essa observação. É uma avaliação formativa, né? Qual que é a frente que você vai observar nesse caso. Então, aí acabou furando o cronograma, acaba e você não tem só um professor, né? Você tem vários professores para fazer, né? Esse assessoramento, essa observação. Então, você até faz o cronograma, mas às vezes surgem ali né, algumas questões circunstanciais em que você acaba não conseguindo cumprir o cronograma como você gostaria, né? E como sugestão, né, professora, que aqui fica registrado, vocês, assim, têm uma influência bem grande, né? Se eles ajustassem isso e contratassem, por exemplo, tem o pessoal da secretaria, e contratasse né, um auxiliar de secretaria pedagógico. Essa pessoa trabalharia com a equipe pedagógica só para fazer registro. Por exemplo, você vai dispensar uma criança de sala de recurso, tem que fazer lá o termo de existência, uma ata. Você vai conversar com o pai, você vai conversar com o aluno. Então, essa demanda de registrar, porque ele trabalharia junto com o pedagogo, fazendo os registros, enquanto a gente vai conversando, fazendo articulação, né? Nossa, como diminuiria, assim, tanto no trabalho do pedagogo, né? E, às vezes, como isso já aconteceu, os tutores chegaram aqui, a gente estava fazendo um trabalho bem bom mesmo sobre a reposição, acompanhamento da hora de atividade do professor e tal, e ficou feito um monte de combinado, e a gente animado tudo. Aí quando veio na outra tutoria, mas aí, vocês conseguiram? Vocês fizeram os registros? Eu falei, olha, professor, a parte do falar foi bem, mas os registros, ou a gente atendia o professor e atendia as salas porque estava faltando professor, o professor deixou aula para assumir concurso em outro lugar, ou a gente fazia registro, não tem como fazer as duas coisas, 30 coisas ao mesmo tempo, né, num curto espaço de tempo. Um secretário, um auxiliar, um técnico administrativo específico para o pedagógico, nossa, ia aliviar a vida dos pedagogos, assim, em 90%, né? E a gente realmente conseguiria fazer o trabalho que é junto com o professor, junto lá na sala de aula. Eu acho que funcionaria muito, né? Mas falta essa parte. Nós pedimos para os secretários, lógico que eles sempre vão, eles sempre ajudam. Mas, por exemplo, se atender uma mãe e um aluno, até você explicar para aquele secretário o que é que ele tem que escrever na ata, às vezes é mais fácil se você mesmo fazer, né? Então, se tivesse uma pessoa que trabalhasse junto com a equipe, enquanto você está atendendo aquela pessoa fazendo o registro, como que ia facilitar a nossa vida, né? Até porque todo o trabalho pedagógico ele é baseado em registros, né? A gente tem que registrar tudo, né? Tudo, desde uma liberação de um aluno, tudo, né? Tudo é baseado em registro. Tem escolas, né, que quando tem alguém, né, readaptado, trabalha com esse pessoal readaptado, né, para auxiliar nos registros. Mas aí vai, né, da colaboração também, né, do trabalho em equipe, em conjunto, dessa pessoa também readaptada, fazer, né, esse trabalho com a equipe pedagógica e auxiliar nos registros. Quando tem esse trabalho colaborativo, funciona. Tem escola que funciona muito bem, mas daí a direção, né, tem que articular, conversar, né, e explicar, propor, e tem que ter, né, e qual é a questão, né, da readaptação? Às vezes a pessoa está readaptada e não pode estar trabalhando ali nessa questão ali de estar frente com o aluno, né, não sei. Então tem questões, mas tem escola que trabalha assim e funciona super bem. Aqui, né, para início de conversa. Oi, pode falar, Gilberto. Aqui na escola, eu trabalho numa escola razoavelmente de porte médio para grande. O que nós temos feito aqui, já o que eu tenho feito, na verdade, é que a questão dos registros a gente não consegue dar conta.
né, de registrar e conversar, ter uma conversa de qualidade, na verdade, seja o responsável, seja com quem você está fazendo a conversa, e registrar. Ou se faz uma coisa, se faz outra. Isso aí eu tenho feito assim, eu tenho usado a inteligência artificial para isso. Eu tenho um aplicativo de voz, né? Ele coleta toda a conversa que a gente faz, e aí eu pego essa conversa e jogo esse áudio de conversa, jogo na inteligência artificial e peço para fazer uma ata, ele me faz a ata ali e o professor só assina. É a forma que nós conseguimos aqui achar para atender um pouco melhor, dar um pouco mais de qualidade na conversa, no registro, e nos registros também, porque ele faz uma ata bem legal. Aí você só abre a ata que ele fez e edita lá o que você precisa, né? Porque às vezes tem que colocar um nome, o horário, e a gente depois imprime e já coloca no livro ata. Então é uma forma de da gente estar melhorando um pouco esse nosso trabalho aí. Mas, no entanto, que a necessidade mesmo seria de ter alguém para fazer esses registros, né? Junto na sala do estudo, que quando alguém chega, já está com o livro ali, já vai fazendo o registro. Aí sim a gente teria condição de atender bem e com qualidade aquelas pessoas que passam aqui durante o dia na nossa sala, né? E a nossa função também melhorar isso. Essa é uma das questões aí que eu falando, eu lembrei que nós fazemos aqui. Bacana a tua sugestão, né? Usar a tecnologia também, né, a nosso favor quando a gente se vê ali numa situação, né, que realmente ou você atende ou você, das duas coisas juntas, às vezes é complicado. Usar a tecnologia também a nosso favor para auxiliar. É um bom encaminhamento e depois faz os ajustes. Bem interessante. Aqui, gente, para início de conversa, né? Aqui nós temos, né, quais os momentos que acontece o acompanhamento pedagógico junto com o professor. Então, como nós havíamos comentado, né, no assessoramento da hora atividade, nós temos ali o fornecimento de suporte, orientação aos professores, e ele não é feito a qualquer momento, no intervalo, na sala dos professores, né? A gente tem um momento reservado para esse suporte, para esse assessoramento. Então, a gente tenta trabalhar, né, com o cronograma. O cronograma ele é flexível, né, pois nem sempre a gente consegue estar realizando devido às ações circunstanciais que vão aparecendo, né, na escola. A escola ela é muito dinâmica, então a gente tem situações que aparecem que são urgentes, muitas vezes a gente está ali fazendo esse assessoramento e acontece, né, muitas situações que às vezes a gente tem que parar o assessoramento e fazer um atendimento que ele é urgente, envolve aluno, envolve uma situação muito grave, né, e às vezes a gente acaba posteriormente fazendo essa retomada, né, porque depois a gente precisa dar sequência, né, num outro tópico, que é a observação de sala de aula. É no assessoramento da hora atividade que a gente já vai combinar com o professor qual é a frente, né, que vai ser observada, né, quais são os critérios que vão ser levados em conta na observação de sala de aula, e, posteriormente, oferecer o feedback formativo, né, os insights e sugestões para melhoria, né, em que o professor, de repente, pode ter ali alguns pontos dentro das questões metodológicas, né, dentro do processo de engajamento, né, que, de repente, ele pode favorecer uma melhoria para os seus alunos. Quando nós falamos, né, por exemplo, do conteúdo, da parte específica da unidade curricular do professor, né, ele é o detentor daquele conhecimento específico da área dele, né. Nós podemos favorecer ali, organizar algumas sugestões com relação aos processos
metodológicos, né? As questões das metodologias ativas, a organização espacial, né, dentro da sala de aula, auxiliar nos processos das metodologias digitais, né, de como melhorar isso, né, dentro do processo ensino-aprendizagem, e aí sim favorecer, né, esse feedback formativo, do que pode trazer de melhor, o que pode ser melhorado dentro daquela aula, no que diz respeito a essas questões, tá? O pedagogo também é um docente nesse sentido, desenvolve suas atividades junto com os professores, com o propósito bem claro de favorecer o processo de ensino e promover a aprendizagem no espaço escolar. Sua ação educativa, formativa com os professores ocorre por meio dos acompanhamentos pedagógicos que realiza. Ao realizar o acompanhamento pedagógico dos professores, o pedagogo também planeja, orienta e acompanha com o objetivo da efetivação do processo ensino-aprendizagem. Isso exige a mobilização de uma série de saberes. Então, nós, na nossa formação, nós também temos uma fundamentação teórico-metodológica, nós estudamos, né? Nós temos ali uma série de encaminhamentos teórico-metodológicos, né? Que os professores, que a gente pode estar subsidiando os professores nesse sentido. Os professores, eles são detentores daquele conhecimento específico da unidade curricular deles, o que nós não temos, né? Os conhecimentos específicos da área de matemática, português, história, geografia. Então, essas unidades curriculares, os professores são detentores desses conhecimentos específicos. Nesse sentido, nós não temos a não ser que nós tenhamos também uma formação nessa área. Aí nós também podemos auxiliar. Mas, se nós não temos a formação nessas especificidades, se nós temos uma formação em pedagogia, por exemplo, o que nós podemos auxiliar? Nas estratégias e encaminhamentos metodológicos. Aí sim nós podemos auxiliar, né, e planejar nesse sentido, né, nas organizações teórico-metodológicas, que vão auxiliar no processo ensino-aprendizagem dos estudantes. Utilização de metodologias ativas, utilização de ferramentas digitais. Nesse sentido, nós podemos orientar e planejar junto com os professores. Mas quando falamos das disciplinas em específico, aí quem é o detentor do conhecimento, da especificidade, é o próprio professor. Os professores, por sua vez, recorrem a uma pluralidade de saberes no exercício de sua profissão. Entretanto, a necessidade desses saberes se modificam com o passar do tempo. Aí nós refletimos, né? Quais as necessidades de saberes pedagógicos que tínhamos alguns anos atrás? Essas necessidades se modificaram nos últimos tempos? Com certeza. Vivemos um cenário pós-pandemia, nesse contexto, que se faz urgente a recomposição das aprendizagens dos estudantes. Isso nos leva a concluir que lecionar as aulas da mesma maneira que fazíamos há 10 anos atrás já não corresponde às necessidades dos estudantes de hoje. A formação que a sociedade esperava dos indivíduos que frequentavam a escola 10 anos atrás não é a mesma formação que a sociedade espera hoje. Então, nós temos o desenvolvimento das habilidades, né, que nós nos constituímos há mais de 10 anos atrás, não é a mesma forma que serão desenvolvidas hoje as habilidades. Porque hoje nós temos um cenário diferente. Temos um cenário pós-pandemia, né, que reflete uma defasagem de conteúdos maior, né, que deve ser amenizado
com a recomposição das aprendizagens e o desenvolvimento das habilidades. Hoje, nós temos formas diferentes, ferramentas diferentes que são utilizadas dentro desse processo, que é diferente de como era há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos essas ferramentas digitais que nós temos hoje, né? Estão disponíveis essas ferramentas, então houve um aperfeiçoamento da área da tecnologia para ser utilizado, e nós também tivemos que passar por uma reciclagem para poder utilizar essas ferramentas digitais, né? Porque nós não nos constituímos nesse meio, nós não vivemos esse meio, nós desenvolvemos as nossas habilidades de uma outra forma, tivemos uma outra forma de aprender, né? Como foi desenvolvido conosco. Hoje tem outros procedimentos, outros recursos que foram sendo desenvolvidos, aprimorados, adaptados, estão agora para serem utilizados, mas nós, enquanto professores, para utilizar essas ferramentas, nós precisamos também, o que nós precisamos? As ferramentas estão ali, vamos utilizar, precisamos também de uma reciclagem para a gente poder utilizar essas ferramentas, porque nós não nos constituímos nesse meio. Quanto ao assessoramento da hora-atividade, precisamos argumentar com o professor sobre a necessidade de variar as estratégias de ensino, algo que o professor já percebe, né, que existe essa necessidade, que não tem, assim, como continuar somente de forma tradicional, né, estar viabilizando esse processo de ensino aos estudantes, instigar os professores a inovarem suas práticas para dar aulas cada vez melhores, mais motivadoras, mais engajadoras aos estudantes, propor mudanças de organização dos espaços de sala de aula, estratégias alternativas, metodologias diferenciadas. Então, se o professor não for utilizar, né, as ferramentas digitais que estão, né, agora a todo momento aí, não vai utilizar a todo momento, é lógico, mas quando for, né, utilizar o espaço de sala de aula, de repente propor ali uma mudança nessa organização espacial, ao invés de uma utilização tradicional, né, que sempre é utilizada. Estratégias alternativas, né, metodologias diferenciadas. Planejar e orientar como implementar na prática em sala de aula. Para isso, é importante organizarmos uma pauta de assessoramento de hora-atividade antecipadamente. Essa pauta, ela deve ser formativa, estruturada e intencional. Com relação às pautas formativas para a hora-atividade, para planejar as pautas, né, de modo colaborativo, para planejar as aulas de modo colaborativo com seus professores, é importante organizarmos previamente a pauta formativa. Existe uma diferença entre pauta formativa e checklist. No checklist, você só vai ticar alguns itens para conversar com os professores no assessoramento da hora-atividade. Na pauta formativa, temos como recurso a utilização de questionamentos propositivos, que nos ajudam na condução das discussões sobre as intencionalidades das aulas e estratégias de ensino que serão utilizadas. Então, aqui eu vou apresentar para vocês, essa aqui é uma pauta de assessoramento de hora-atividade, baseada em questionamentos propositivos. Daqui a pouco eu vou disponibilizar esse material lá no chat para vocês. Essa pauta, ela vai auxiliar vocês no assessoramento da hora-atividade, que é a construção da atividade de implementação 2, que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, ela não é um checklist, porque ela não está aqui em itens que você vai ticar para conversar com os professores.
ela está baseada em questionamentos propositivos e vários questionamentos propositivos, que vai conduzir vocês a relacionar ali questões para o professor relacionar com o que ele está desenvolvendo com a turma, tá? Aqui, gente, em cima, nós temos aqui as 5 frentes principais de observação de sala de aula, tá? Então, as 5 frentes principais de observação de sala de aula são participação e interação dos estudantes, gestão do tempo, formas de comunicação, metodologia, estratégia e recursos utilizados e clima de sala de aula. Essas são as 5 principais frentes de observação de sala de aula, tá? E aqui nós temos a pauta de assessoramento de hora-atividade, baseada em 25 questionamentos propositivos, tá? Isso aqui vai auxiliar vocês na condução do assessoramento da hora-atividade junto com os professores, que eu vou compartilhar com vocês no chat daqui a pouquinho. E aqui, gente, eu vou só mostrar para vocês, eu não vou passar esse vídeo, porque é um vídeo de 12 minutos, tá? E ele vai tomar muito tempo do período que eu vou precisar da atenção de vocês, que é para a atividade de implementação 2. Mas aqui vocês vão poder consultar. Esse vídeo é um vídeo tutorial, tá? Da parte de planejamento do Khan Academy, tá? Que vocês podem estar repassando para os professores, que é um recurso, tá? Que é só da parte de planejamento das aulas da plataforma Khan Academy, tá? Então, nós já exploramos, né? Toda a parte lá do Prepare-se, de português e matemática do Khan Academy. Vocês viram que tem lá outras unidades que podem ser exploradas, né? De ciências, de física, de PMA, tem várias unidades que podem ser exploradas, e nós temos também a parte de planejamento das aulas da plataforma Khan. E aqui tem um vídeo tutorial explicando como que faz, né, como que organiza esse planejamento e como que consulta. Tem um planejamento prévio já estabelecido e ele pode ser adaptado, tá? E esse vídeo ele está dentro do material do slide, tá? Esse aqui é um link. Quando vocês acessam o material da aula de hoje, no slide 11, é só vocês clicarem em cima desse link azulzinho que vai abrir o vídeo, tá? É um vídeo de 12 minutos. Vocês podem estar assistindo o vídeo e depois também repassarem para os professores, que é a parte de planejamento da plataforma Khan Academy, para planejar as aulas na plataforma Khan, tá? Que é bem interessante também. E aqui, gente, do caminho, né, para a proficiência, nós vamos orientar e planejar, tá? Aqui nós temos o momento de orientar o professor nos momentos de hora-atividade, que é, né, o assessoramento da hora-atividade, a planejarem as aulas e realizarem a recomposição de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, o momento do assessoramento de hora-atividade é o momento que o professor vai estar ali estudando previamente também como realizar a recomposição de aprendizagem dos estudantes para avançar ao próximo nível de proficiência ou avançar para as próximas habilidades, desenvolver novas habilidades dos estudantes, para que, de fato, a recomposição da aprendizagem aconteça, tá? Aqui, gente, nós vamos trabalhar os slides 10 e 11, tá? Que é a etapa do assessoramento da hora-atividade, que é onde começa toda a nossa história, onde vai se dar todo o desdobramento da implementação de vocês. Então, primeiro eu vou compartilhar com vocês no chat a pauta de assessoramento da hora-atividade, com os questionamentos propositivos,
para vocês já terem acesso, tá? Para vocês terem ali, né? É um material que vocês vão estar utilizando. Claro, quem não quiser utilizar, não é obrigatório, tá, gente? Isso aqui é uma sugestão para estar auxiliando vocês, tá? Não é obrigatório, não é o que eu estou mostrando aqui, que é obrigatório vocês utilizarem, tá? São apenas sugestões para, de repente, ajudar e clarear a mente de vocês aí com relação à condução e desdobramento do trabalho, tá? Então, um material eu já compartilhei ali com vocês, que é a pauta, tá, do assessoramento de hora-atividade com os questionamentos propositivos, que vocês vão poder dar uma olhada ali e verificar e estar utilizando com os professores pro desdobramento dessa atividade aqui do relato de implementação número 2, tá? Então, abrindo aqui o relato de implementação, vocês vão verificar, né? Tem todas as orientações aqui. Sempre que vocês lerem as orientações, vai estar escrito, ó, para entrega do relato, retire esse slide. Então, quando vocês lerem todas as orientações e tiver escrito essa orientação, retire esse slide, vocês vão poder clicar aqui e deletar esse slide para entregar o relato de implementação de vocês. Aqui continuam as orientações. Sempre observem aqui, gente, vocês já têm acesso lá às rúbricas, tá, de avaliação, mas aqui dentro do próprio slide também, né, tem aqui, ó, estrutura e organização, quanto que vale, meio ponto, aprimoramento da prática, 1 ponto, descrição e evidências, 1 ponto, resultados, 1 ponto, e o relato de implementação, gente, lá no final da nossa jornada, na jornada 9 e na jornada 10, vocês vão precisar apresentar. Então, a apresentação e síntese do relato vale 2,5 pontos. A atividade 1 precisa apresentar oralmente? Não. A atividade 1, vocês só vão preencher e entregar. Ponto. A atividade 2, que é essa que nós estamos abrindo hoje, vocês vão precisar preencher e vão precisar apresentar. Que aí, quando chegar lá mais perto, a gente vai combinar, né, a sequência de quem vai apresentar. É uma apresentação bem tranquila, vocês vão apresentar o que vocês implementaram, tá? Aqui também tem um tutorialzinho, tá? Retire esse slide na hora de entregar. Aqui tem a formatação, gente. Utilize o formato da fonte entre 10 e 15, espaçamento entre linhas, parágrafo 1,15. Sempre vejam se as imagens que vocês inseriram estão nítidas, tá? Então, sempre olhem as orientações que estão aqui dentro dos slides. Tá? Aqui, ó, realizar o acompanhamento pedagógico. Tem todas as instruções aqui. Esse primeiro slide, vocês vão caracterizar o que vocês, aqui que vocês vão escolher, o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão colocar o nome de vocês, vão colocar o meu nome, nome da escola, município. E aqui vocês vão escolher uma turma, tá? Vocês vão escolher uma turma só, porque senão vai ficar muito grande o relato posteriormente e vai dar muito trabalho para vocês. Então, vocês escolhem preferencialmente uma turma de fechamento de ciclo, ou 3º ou 9º ano, tá? Então, escolhe uma turma, claro, a escola que tem SAEB vai escolher mesmo ou 9º ou 3º ano. E a escola que não tem SAEB vai escolher preferencialmente uma turma que está fechando o ciclo na sua escola, tá? Unidade ou componente curricular. Escola que tem SAEB vai escolher uma RA, ou língua portuguesa ou matemática. Escolhe uma, tá? Não precisa escolher 2 aqui.
escolhe uma só. Escola que não tem SAEB, vai escolher ou língua portuguesa ou matemática. Esse outro slide, gente, vocês vão pegar os dados que vocês já preencheram no slide número 1, tá? Níveis de proficiência da escola no último SAEB. Aqui vocês vão preencher com base, vocês já preencheram no slide número 1. No slide, não. No slide número 1, se vocês escolheram aqui nono ano, matemática, vocês vão colocar aqui relacionado nono ano, matemática. Tá? Não vão precisar colocar do terceiro, matemática e português. Nono, matemática, não. Tudo é com base no que vocês já escolheram aqui no slide número 1, e lá na atividade de número 1, vocês já têm esses dados aqui. Habilidades correspondentes ao nível de proficiência da escola no último SAEB. As habilidades vocês já têm lá também na atividade número 1, que já está descrita lá, vocês vão pegar de lá e vão colocar aqui. A escola que não tem SAEB são os dados do Estado. Vai pegar lá o que colocou na atividade número 1 e vai colocar aqui. Objetivos a serem atingidos pela escola. Quais são os objetivos a serem atingidos pela escola? Melhorar os níveis de proficiência, desenvolver as habilidades dos estudantes, né? Atingir o próximo nível de proficiência, trabalhar as habilidades em que os estudantes possuem maior dificuldade, para que, de fato, a recomposição da aprendizagem aconteça. Ponto. É isso. Esses são os objetivos a serem atingidos pela escola. Primeira análise do contexto, tá? Agora sim. Agora vamos trabalhar aqui o slide 10, que é o assessoramento da hora atividade. Agora que nós vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, vamos lá. Espaço de escuta ativa. Objetivo do assessoramento. Então, vamos lá. Descreva como você apresentará ao professor o objetivo desse acompanhamento a partir de sua análise de contexto, estudo prévio, nível de proficiência da sua escola, habilidades referente ao nível de proficiência da escola e necessidades específicas da turma, tá? Então, assim, escola que tem SAEB. Escola que tem SAEB, você já fez um estudo prévio e já sabe o nível que a escola está situada, tá? Então, você vai colocar aqui. Você vai escrever aqui, você vai repetir, na verdade, o que você já colocou lá em cima, né? De acordo com o estudo realizado, a escola, né, com a série tal, que você já escolheu, na disciplina da RA de matemática, está situada no nível 2 de proficiência, tá? Beleza. Vocês estão conversando aqui já com o professor. O professor vai colocar aqui para vocês de 2 a 3 habilidades específicas dessa turma, que a turma tem maior dificuldade, tá? Que precisa ser trabalhada para que, de fato, a recomposição da aprendizagem aconteça. E aí, coloca lá, de acordo, né, com o diagnóstico realizado do professor X, Y lá, a turma trabalhada em questão possui maior defasagem nas habilidades, tal, tal e tal, que necessitam de uma maior atenção para que, de fato, a recomposição da aprendizagem aconteça. Tá? Beleza.
A escola que não tem SAEB fez o levantamento dos dados do Estado, e aí não vai descrever aqui o nível de proficiência que a escola está situada, porque a escola não tem SAEB, certo? Vai descrever aqui, nesse caso, como que fechou o ano letivo do ano passado com relação às taxas de aprovação e reprovação, por exemplo, do ano passado, né? Como que ficou esse contingente. E com a turma que você está trabalhando, se é nono ou se é terceiro, alguma turma que está fechando o ciclo, vai conversar com o professor quais são, vai falar ali de 2 também a 3, vai ficar a mesma coisa aqui, de 2 a 3 habilidades que essa turma tem maior dificuldade e que precisa de uma maior atenção para que, de fato, a recomposição da aprendizagem aconteça. De 2 a 3 habilidades específicas da turma que está sendo trabalhada. E aí o professor vai engajar melhor a turma nessas 3 habilidades, que, né, ela possui maior dificuldade, e vai trabalhar mais com essas habilidades, fazendo com que a recomposição da aprendizagem aconteça. Porque como são anos de fechamento de ciclo, né, a turma está saindo da escola. A turma não vai participar do SAEB, mas a turma está saindo da escola. Então, ela está saindo, ela vai fechar um ciclo, né? Seja no nono, tudo bem, vai continuar com o ensino médio. Mas, de repente, se ela está no ensino médio, ela vai fechar um ciclo e vai embora. Então, trabalhar essas habilidades daquela série específica, né, para que de fato essa recomposição ela aconteça e eles consigam prosseguir posteriormente. Tá? Então aqui a gente vai dar espaço também para o professor falar, tá? Mas é algo bem breve aqui, bem sucinto, tá? Nesse momento. Nessa parte 2 aqui, ó, momento de formação entre pares, aqui vai ser relacionado às habilidades referente ao nível de proficiência da escola, no último SAEB, com os descritores da matriz de proficiência, apresente aos professores as aulas indicadas no RCO, selecione as aulas que dialoguem com o descritor, habilidades relacionadas, discuta sobre a aula com o professor. Então, aqui nós vamos partir do princípio, né, das habilidades em que os alunos possuem dificuldade, aonde eles estão, tá? Onde nós estamos e aonde nós queremos chegar, tá? Aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Nós vamos partir desse princípio. E partindo desse princípio, eu vou compartilhar com vocês um documento que de repente pode ajudar, tá? Esse documento eu vou pôr no chat. Esse documento ele pode ser editável e ele pode ser adaptável, tá? Por vocês, de acordo com a realidade da escola de vocês, porque daí assim vai trabalhar o quê? Habilidades. Tá? O professor já colocou ali para vocês a habilidade específica da turma, em que a turma tem a dificuldade, a turma em específica, tá? Ela tem essas dificuldades. E aí a recomposição da aprendizagem, ela precisa ser trabalhada em cima dessas habilidades para que eles consigam avançar para outras habilidades. Então, esse documento que eu coloquei ali para vocês é um documento que nós já trabalhamos aqui em encontros anteriores, e é um documento assim, gente, é um exemplo, tá? Que pode ajudar vocês a trabalhar com todas aqueles quesitos que ele está citando naquela parte desse assessoramento da hora atividade. Então, esse documento, tá? Ele vai trazer uma preliminar. Onde estamos? Onde estamos são
3 habilidades que o professor já citou para vocês em que a turma possui maior dificuldade. Onde estamos? Então, vamos citar ali as 3 habilidades. Se a escola tem SAEB, pode até citar o nível de proficiência, tá? Cita ali, nível 2, e coloca as 3 habilidades. Se a escola não tem SAEB, não precisa citar o nível de proficiência, porque não tem SAEB. Só cita as habilidades que os estudantes têm maior dificuldade. Onde queremos chegar? Onde queremos chegar? Se a escola tem SAEB, cita o nível seguinte, né? Se está no nível 2, opa, vamos para o nível 3, vamos para o nível 4. E ali destaca mais algumas habilidades que podem ser desenvolvidas com os estudantes. Se a escola não tem SAEB, o professor pode só relacionar quais são as outras habilidades que podem ser aprimoradas, que estão descritas ali nos documentos que estão em cima ali das recomposições de aprendizagens de português ou de matemática, ou do 3º ano ou do 9º ano. São habilidades que estão nas RAs, mas que podem ser trabalhadas mesmo quando a escola não tem SAEB. São habilidades, tá? E essas habilidades, se a escola não tem SAEB, o professor pode colocar ali, né? Não temos um nível, porque a escola não tem SAEB, mas estamos com essas habilidades em defasagem. Pretendemos avançar com essas outras habilidades, que correspondem a um outro nível, não cita o nível, mas cita as habilidades, né? Que são habilidades que vão desenvolver, vão recompor a aprendizagem dos estudantes, vão diminuir a defasagem do ensino-aprendizado dos estudantes. Pode ser também de 2 a 3 aqui também, porque são muitas habilidades, senão o trabalho de vocês vai ficar gigantesco, tá? Aqui, gente, o professor, como ele é, né, o detentor do conhecimento específico, ele vai indicar para vocês aqui quais são os descritores que devem ser trabalhados. Pode indicar ali quantos descritores ele achar que é interessante, que pode ser trabalhados ali dentro da disciplina dele, e vai aqui correlacionar com os conteúdos do LRCO, tá? Ou os conteúdos que são pré-requisito, que também estão no LRCO, tá, gente? Então, aqui onde estamos, as 3 habilidades com defasagem. Escola que tem SAEB pode citar o nível 2, por exemplo. Onde queremos chegar? Escola que tem SAEB pode citar o nível, queremos chegar do nível 2, queremos ir para o nível 4? Opa, pode citar nível 4. E escreve ali umas 3 habilidades. Escola que não tem SAEB, não cita o nível de proficiência, porque não tem SAEB, mas pode, de repente, investigar ali alguma habilidade que pode ser desenvolvida. Cita umas 3 habilidades aqui, né, que podem ser desenvolvidas para recompor o processo de ensino-aprendizado. Aqui, coloca aqui alguns descritores, tá, da disciplina, e aqui alguns conteúdos que estão no LRCO, mas que também estão nesse documento aqui, ó, que são conteúdos pré-requisito que o professor pode estar trabalhando, tá? Então, é bem tranquilo. Essa parte, ela é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Esse documento, gente, que eu postei para vocês, é um documento norteador. Vocês podem adaptar, podem fazer de outro jeito. Eu só estou dando aqui um norte para vocês de como vocês trabalharem tudo isso que está escrito aqui, como que eu vou fazer. Só estou dando um norte para vocês para clarear um pouco, que é justamente apresentar para o professor a intencionalidade pedagógica de cada momento da aula, que é justamente o quê? Quais são as habilidades que estão em defasagem, como que ele pode, para qual habilidade, o que ele quer desenvolver? Quer melhorar as habilidades para recompor a aprendizagem. Ok. Quais descritores? Vai colocar lá, vai relacionar quais são os descritores, né? E quais são os conteúdos do LRCO que vão dialogar com os descritores e com as habilidades relacionadas. Beleza.
Aqui também, gente, vocês podem utilizar o documento que eu já postei para vocês, que são os questionamentos propositivos que façam o professor refletir sobre cada sessão da aula em que esse momento vai acontecer. Tá, a gente está nessa habilidade com defasagem. Como é que a gente vai fazer com que os alunos consigam aprimorar as habilidades? Como que a gente vai fazer isso? Aí que vai entrar o documento dos questionamentos propositivos. O professor vai relatar para vocês, nesse assessoramento da oratividade, como que isso vai acontecer? Através daqueles questionamentos propositivos que eu já compartilhei no chat para vocês. E ali vocês vão descrever também. Vocês vão descrever aqui, no momento que o professor estiver falando para vocês. Oi, Nilza, pode falar. Professora, eu já vou perguntar agora, talvez seja a dúvida de alguns também. A implementação é toda feita com o professor. Lógico, lá eu vi lá que escolhe lá se é com a turma, se também tem a parte dos pais, né, alguma reunião, mas nós, pedagogos, nessa implementação, a gente não precisa realizar nada especificamente lá com a turma. Por exemplo, aqui eu tenho o 9º ano, lá com a turma, a questão da reposição, é só mesmo todo esse trabalho, mas com o professor na hora de atividade. E aí, fala para as fotos, vídeos, aí é toda essa parte feita com o professor, não precisa ter nada do aluno. Aqui aqui nessa implementação, deixa eu só me certificar aqui, porque eu estava mais embasada no assessoramento. Vai ter o feedback, vídeos, podcasts, implementação, evidências mostrem. Na observação de sala de aula, talvez, tá? Porque vai ter o momento da observação de sala de aula, tá? Que daí, da observação de sala de aula, talvez tenha algum momento ali que talvez se tire alguma foto, tá? Aqui, ó, importante evidência mostra os estudantes com as ações. Processo ensino-aprendizado, que é o momento da observação de sala de aula, tá? Porque a gente vai ter a reunião dos pais com os alunos, aí eu já ia aproveitar também e tirar já umas fotos, né? E aí, por isso que eu quero saber se também tem que ter essa parte do aluno. Então, daí eu faço essa parte com o aluno também lá na sala para pôr aqui daí, né? Uhum. De vocês com os alunos é mais lá na parte 1. Na parte 2 aqui, pelo que eu tô vendo, é mais com o professor na parte 2. Vai ter a observação de sala de aula, dos resultados alcançados. É mais com o professor, porque daí vocês vão ter os critérios de observação, as evidências, depois os depoimentos, mas não vai ser com os alunos aqui, vocês não vão estar envolvidos com os alunos, é mais com o professor na implementação, tá? Então, aqui, os questionamentos propositivos que eu coloquei para vocês, tá? Que vocês vão poder estar utilizando. E aqui, instigue o professor a discutir sobre as diferentes metodologias, estratégias possíveis a serem aplicadas nesta aula, de acordo com os níveis de proficiência que se pretende atingir. Possibilidades de customização, implementação da metodologia e estratégia sugerida, técnica de gestão de sala de aula. Gente, aqui são os encaminhamentos, estratégias metodológicas que o professor pode utilizar. O professor vai falar para vocês, né, se ele vai utilizar alguma ferramenta digital para estar, né, desenvolvendo, se ele vai desenvolver em uma aula, né, se ele vai precisar de quantas aulas para desenvolver esse processo de recomposição de aprendizagem que está sendo proposto aqui, de repente não é em uma aula, de repente isso vai levar um mês, né? Se ele vai fazer esse desdobramento, né? Vai usar a mesma metodologia, vai usar o mesmo recurso? Não, ele vai usar metodologias diferenciadas, vai utilizar vários recursos digitais. Então, aqui o professor vai falar para vocês, né, quais são os recursos, quais são as metodologias, e aqui vocês vão descrever isso, tá? Essa parte aqui é a parte que ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá?
por conta, né, que aqui é o assessoramento propriamente dito, tá? Não é uma prévia, nada, aqui é o corpo do assessoramento. Então, é a parte mais minuciosa. É só essa parte mais minuciosa. O restante, gente, é bem tranquilo, tá? Aqui, a parte, o slide 11, que também faz parte do assessoramento, tá, gente? Fortalecimento da praxis pedagógico. Momento de enriquecer o assessoramento por meio de proposições, sugestões com foco na recomposição das aprendizagens, utilizando conceitos estudados no encontro. Então, aqui, apresenta ao professor a possibilidade de trabalhar com recursos educacionais digitais para potencializar a recomposição das aprendizagens a partir do nível de proficiências que se pretende atingir. Então, aqui, apesar do professor já ter citado aqui para vocês quais as metodologias, o que ele vai fazer, aqui vocês vão apresentar uma sugestão, tá? Caso ele não tenha citado, né, vocês podem citar aqui uma sugestão, o que a gente já trabalhou, a ferramenta Khan Academy, tá? Estou citando aqui o Khan porque nós trabalhamos, nós exploramos, nós vivenciamos. Mas se vocês quiserem citar alguma outra ferramenta que vocês conheçam, que de repente vocês queiram, né, proporcionar aqui nesse momento de vivência, vocês podem estar explorando e estar citando aqui como recurso educacional digital, tá? O Khan foi porque nós exploramos, então eu estou citando, mas não que vocês sejam obrigados a utilizar aqui como exemplo o Khan. O Khan foi porque nós trabalhamos e eu trago aqui para vocês, tá? Descreva quais proposições e possibilidades de trabalho interdisciplinar, se houver. Se houver, gente, dentro dos questionamentos propositivos lá que vocês fizeram a pauta de mediação de assessoramento de hora-atividade com o professor, se tiver algum trabalho interdisciplinar com alguma outra unidade curricular dentro da RA de matemática, de português, com geografia, com ciências, né? Como que foi feito isso? Vocês podem estar citando aqui se houver. Se não houver, não precisa citar, tá? Proponha possibilidades de adequação com programas que a escola oferta, se houver. Geralmente, né, tem escolas que têm o programa Aluno Monitor. Tá, mas como que o programa Aluno Monitor pode, né, de repente, auxiliar? Muitas vezes o programa Aluno Monitor auxilia lá no laboratório de informática, né, auxilia lá nos programas das ferramentas digitais, no laboratório de informática. Pode ser citado aqui sim. Por quê? Né? O professor às vezes está lá auxiliando, dando lá a ferramenta digital, o professor às vezes não dá conta de atender a turma. E o aluno monitor vai estar auxiliando ali nesse processo, né? E aí vai também, né, é uma forma de auxílio nesse processo do desenvolvimento das habilidades, na recomposição da aprendizagem. Mesmo que ele esteja ali auxiliando, vai estar também contribuindo nesse processo. Sala de recursos, gente. Muitas vezes um aluno que está num ano ali de fechamento de ciclo, seja do nono, seja do terceiro, é um aluno que precisa de um atendimento educacional especializado, né? Ele tem laudo, né? E ele está sendo atendido pela sala de recursos. Como eu falei para vocês, gente, uma turma, ela não é uma, né, não existe turma homogênea, as turmas são heterogêneas. E quando nós temos uma especificidade, né, um aluno que necessita de um atendimento educacional especializado, ele necessita muitas vezes de um amparo. E aí nós contamos com o atendimento da sala de recursos, que vai auxiliar nesse subsídio, tá? Outros programas, o PMA também, né, um foco aí nesses atendimentos, né, dos alunos de nono, de terceiro ano. Então, se houver, gente, essas possibilidades, né, esses programas que a escola oferta e estão atendendo esses estudantes que estão situados aí nas séries que vocês
escolheram para desenvolver a implementação, né? Nono, terceiro ano, vocês podem colocar aqui se houver. E aqui vocês vão contextualizar alguns conceitos que nós estudamos nos encontros. Vamos colocar aqui, gente, de forma bem breve, tá? 3 linhas. Então, por exemplo, de tudo que nós estudamos aqui, por exemplo, hoje, quando nós fundamentamos a prática, né, que o pedagogo, ele também é um docente que auxilia o professor no processo de planejar, organizar as aulas no quesito da organização das metodologias, né, diferenciadas, as organizações ali de implementações dos recursos digitais que podem ser utilizados com os estudantes. Um outro conceito que a gente estudou é como o nosso cérebro aprende, né? Foi uma fundamentação que a gente utilizou, né, em aulas anteriores. Então, aqui vocês vão utilizar, vão contextualizar um conceito, algum conceito que a gente estudou em algum encontro anterior, tá? Pode ser do encontro de hoje, ou pode ser de algum encontro anterior. Vão destacar aqui, vão contextualizar de uma forma bem breve, tá? Bem objetiva, de uma forma bem tranquila, tá? E aqui, gente, é o fechamento do assessoramento da hora atividade, tá? Bem tranquilo. Aqui vocês já vão deixar combinado com o professor qual vai ser a frente de observação de sala de aula. Então, naquele material que eu postei já para vocês no chat, tá? Vocês já vão indicar aqui, né? Vão deixar já combinado com o professor qual vai ser a frente que vocês vão observar na aula do professor. Se vai ser a participação e interação dos estudantes, se vai ser a gestão do tempo, se vai ser as formas de comunicação, se vai ser a metodologia, estratégia e recursos utilizados, ou se vai ser o clima de sala de aula. Uma dessas 5 frentes aqui, vocês já vão deixar indicadas, né? Já vão deixar aqui indicadas, né? Uma dessas. Escolha uma dessas frentes e já deixe indicado aqui nessa etapa do assessoramento, né? Descreva qual frente e algum outro combinado realizado junto com o professor em relação à aula selecionada, se houver. Já vão deixar descrito aqui, tá? E aqui nós fechamos, gente, o assessoramento da hora atividade, tá? Na semana que vem nós vamos fazer a etapa da observação de sala de aula, que aqui vocês já vão ter a frente da observação, que vocês já vão deixar previamente selecionado aqui, no fechamento do assessoramento da hora atividade, tá? Aqui nós vamos estabelecer um critério semana que vem, com relação à frente da observação, e vamos estabelecer as rúbricas, tá? Os níveis das rúbricas que a gente vai trabalhar na semana que vem, tá bom? Mas fechamos o assessoramento da hora atividade, tá? Então, os materiais que eu postei para vocês, principalmente a pauta de assessoramento de hora atividade, com os questionamentos propositivos, tá? E aquele outro documento que vai auxiliar vocês no encaminhamento ali também do assessoramento de hora atividade, com relação às habilidades, né, em que precisam ser trabalhadas de forma mais assertiva para que, de fato, a recomposição da aprendizagem aconteça. E ali os professores correlacionam o conteúdo trabalhado no LRCO com os descritores da disciplina dele, tá bom? Então, assim, gente, parece muita coisa, porque eu expliquei de forma, assim, mais detalhada e minuciosa, mas ali quando vocês forem descrever nos campos dos slides, vocês vão perceber que é bem tranquilo, tá? É bem objetivo, é bem tranquilo, não tem, assim, muito erro, tá? É bem objetivo mesmo, tá bom? E aqui, gente, é só, claro, né, é um momento ali que vocês teriam para preencher as laudas, mas vocês vão precisar muito ali dos professores, tá? Que vocês vão trabalhar nesse assessoramento da hora atividade, tá? Ali vocês
tem o auxílio dos documentos, que eu já postei para vocês no chat. E aqui, lembrando vocês que a nossa atividade avaliativa 1, que é a orientação pedagógica, valor de 4 pontos, a data de entrega é dia 4/4, é na semana que vem, na sexta-feira, tá? Lembrando, gente, que esse documento aqui, a atividade avaliativa 1, vocês não vão precisar apresentar, vocês vão precisar preencher e entregar. São 2 laudas, é um documento simples, em que vocês vão precisar fazer coleta de informação, tá? Referente à escola de vocês, ou a escola que não tem SAEB, a coleta de informações lá dos dados do Estado, e vão precisar só preencher algumas ações que estão sendo solicitadas ali nas laudas, né, com relação ali às questões ali do SAEB, algumas ações que precisam ser desenvolvidas, né, e verifiquem sempre os critérios, tá? Os critérios e as rúbricas para ver se os itens que vocês estão preenchendo estão todos contemplados de acordo com as rúbricas de avaliação, tá? E a atividade avaliativa 2, que foi essa atividade que nós iniciamos, né, o trabalho hoje, relato de implementação, a data de entrega, dia 11/4, tá? Que daí é na outra semana, na outra sexta-feira. Esse relato é o que a gente está trabalhando. Na semana que vem a gente vai dar sequência, né? Vai continuar trabalhando com ele ali para dar um suporte ali para vocês. Essa atividade avaliativa vocês precisam preencher, entregar e vão precisar apresentar, tá? A apresentação ela também vale nota, tá? Vocês vão ver lá que vale 2,5 pontos. Né, vejam lá, vejam bem certinho as rúbricas de avaliação. E a apresentação vai ser lá no final dos nossos encontros, tá? Vai pegar metade do encontro 9 e o encontro 10, tá? Eu acredito que nós, por ser uma turma pequena, a gente vai conseguir fazer o fechamento das apresentações só no encontro 10, porque a nossa turma é uma turma menor, então não vai precisar de 2 encontros para fazer o relato de implementação, as apresentações, tá? Aí eu vejo conforme ali a gente combina a sequência, tudo bem certinho, tá? Gente, com relação à atividade avaliativa 1, quem ainda tiver dúvida com relação ao preenchimento, eu posso até mandar um vídeo para vocês no WhatsApp de onde fazer a consulta para realizar o preenchimento, tá? Fernanda. Oi. Uma pergunta. Eu fui fazer a cópia não, eu baixei o documento aqui no meu computador para poder começar preenchendo, né? Uhum. E tá bem ruim de preencher, bem ruim. Mas ruim assim como? Não tem que fazer. Aí tá, o quadro tá bem pequenininho e tá com, parece que em JPEG, não tá em documento editável. Tô tendo que copiar e colar. Copiar e colar não, tentar excluir o que está lá dentro, pedindo. Ah, sim, porque lá dentro ele tem algumas orientações, o que está em azul, né? Então, dentro tem algumas orientações. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Então, quando vocês abrem o Classroom... Não, Fernanda, eu fui... Ai, tá dando um eco bem horrível, não estou entendendo o que você está falando. Olha, eu fui preencher aqui meu nome, o seu nome,
E o nome da escola, ok, consegui. Quando foi ano e série, eu tive que deletar o que estava ali. Agora, a unidade e componente curricular também não há para eu editar. Na atividade 1 ou 2? Na 2, professora. Tá. Mas você não consegue deletar aqui, não consegue mexer ali para você excluir e fazer? Se for para excluir, sim. O que está dentro da série, né? Você tem que excluir o que está dentro da série, é isso, né? Sim. Já, eu dou um jeito aqui, pode deixar. Você tem que ir dentro do campozinho ali, do quadradinho, e você tem que. O que está escrito ali dentro do campo, você tem que excluir ali o que está dentro daquele campo. Isso, eu estou vendo ali, você excluiu isso. Agora você coloca só a disciplina que você vai acompanhar. Isso, RA, a recomposição da aprendizagem, isso aí. Matemática, isso aí. Vocês têm que editar, gente, porque assim, os slides, eles vieram assim, com um preenchimento prévio para vocês terem uma orientação, tá? Então, da forma como eu abri o meu, por exemplo, que eu apresentei o meu para vocês hoje, tá? A forma como eu abri o meu aqui, ó, está o de vocês. Ó, a forma como eu abri o meu está o de vocês. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que selecionar, vão ter que excluir o que está escrito aqui dentro, porque o que está escrito aqui dentro, gente, é a orientação para vocês. Ele não veio totalmente em branco. Por quê? Porque aqui é a orientação, porque tem muitos colegas nossos que às vezes não estão conseguindo acompanhar a reunião aqui em momento real, às vezes está aqui logado, mas está atendendo ou está fazendo alguma outra coisa, porque às vezes está na escola e não está acompanhando em tempo real o que eu estou falando mesmo. E aí, quando vai abrir o slide, vai olhar lá, né, todas as orientações e vai conseguir perceber que, aqui tem aqui terceiro, tem quarto, eu tenho que escolher um. Então, eu vou apagar e vou escolher um. Então, realmente, gente, da forma como vocês estão vendo a minha apresentação aqui toda escrita, vai abrir a apresentação de vocês, porque tudo isso aqui que está escrito aqui dentro são as orientações que eu li para vocês e expliquei para vocês. Só que ao invés de eu só ler para vocês, eu expliquei para vocês. Só que quem não conseguiu acompanhar a explicação vai só fazer a leitura aqui do que tem que fazer, vai excluir o que está escrito aqui dentro e vai escrever o que tem que ser escrito, né? Todo o acompanhamento, toda a implementação, tá? Então, aqui é tranquilo, gente. Vocês vão indicar. Então, vocês vão excluir, porque não é tudo isso daqui, e vão colocar só a série que vocês precisam fazer a implementação de vocês, tá? Então, é normal. Todos os slides de vocês vão vir com a orientação escrita dentro de cada quadradinho. E aí vocês vão clicar dentro de cada espaço desse, vão apagar a orientação e vão escrever o relato de implementação de vocês, tá? Então, normal estar desse jeito, porque é a orientação, tá? Na atividade 1, também vai acontecer isso. Quando vocês forem escrever, vai ter orientação escrita dentro. É só vocês clicarem no quadrado, apaga e daí escreve o conteúdo de vocês, tá bom? Gente, eu vou postar no chat, então, o formulário de contribuição, né? O Contribua Conosco, onde vocês vão registrar as impressões de vocês com relação ao encontro de hoje. Lembrando que as contribuições de vocês,
elas são muito bem-vindas e são muito importantes, tá? Então, são os momentos finais agora da nossa reunião. Então, já postei, vou pedir, por gentileza, que vocês realizem o preenchimento, tá? Então, já está postado lá. E aí eu já vou finalizando aqui com vocês. Professora, me deu um branco aqui. Que turma que é a nossa? É turma V. Obrigada. De nada. E aqui, gente, né, para quem já está finalizando aí o formulário, né, os slides finais são todos links de materiais que vocês podem estar clicando e ter acesso, né, a esses materiais referentes à recomposição das aprendizagens, tá? Sempre estão disponíveis ali ao final dos slides da reunião. E aqui a gente, né, reflete um pouco sobre qual a importância dos questionamentos propositivos na construção de uma pauta de assessoramento de hora-atividade de fato formativa que promova a mudança nas práticas docentes, tá? Que foi aquele material, aquela pauta, né, que eu postei para vocês dos questionamentos, esse aqui, tá? Que tem as frentes ali, as 5 principais frentes também de observação de sala de aula, que promova as mudanças necessárias ali na condução, né, das práticas docentes, né? Então, é algo para a gente refletir, é um documento que vocês podem estar utilizando também no dia a dia de vocês, tá bom, pessoal? Então, é isso.
encerramos a nossa reunião por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado ali o momento, principalmente do assessoramento de hora-atividade ali, que é o pontapé inicial ali para a atividade de implementação de vocês, tá? Então, qualquer dúvida, a gente vai se falando, tá bom, pessoal? Fiquem bem, tenham